Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Quase todas as pessoas falam. E aqui eu não estou dizendo sobre falar palavras ou emitir som, usar a voz. Estou falando de falar enquanto conseguir comunicar algo que sente, colocar para fora aquilo que precisa ser colocado. E isso pode acontecer na expressão artística, pode acontecer na expressão artística que use a argila, que use escultura, que use desenhos, que usem palavras, que usem sons, gestos e afins. Falar é uma capacidade que vai muito além do que a gente imagina que seja, que é o que eu estou fazendo aqui, emitindo som de palavras que constroem um texto e constroem uma semântica e algo assim. Mas se todo mundo pode falar, ou então a maioria das pessoas pode falar, eu queria saber quem pode falar o quê? O que a gente pode realmente falar? Será que a gente tem real liberdade de falar o que a gente gostaria? Muitas pessoas até dizem, né? Ai, fulane não tem papas na língua. Quando se refere a uma pessoa que fala de tudo, que fala na cara, ou então a fulane não tem filtros. Você vai conversar com fulanes, é um sincericídio, ou seja, a pessoa ela é tão sincera, tão transparente, tão ativa na sua maneira de falar, que ela fala exatamente tudo. Na hora que ela quiser, quando ela quiser, do jeito que ela quiser, e a pessoa simplesmente é dona das suas próprias palavras. Mas e se eu falar para você aqui, e se eu disser que isso não existe? E se eu disser que ninguém pode falar exatamente o que gostaria de falar, se fizer uso crítico do seu pensamento, e um uso até estratégico, eu diria que ninguém pode falar o que quer. E se ninguém pode falar o que quer, e se as palavras, a princípio, são nossas, porque estão no nosso pensamento, nós as construímos, nós criamos essa maneira de expressar o que a gente sente, se a gente não pode falar o que a gente quer, a gente não pode fazer o que a gente quer no sentido de usar nossas próprias palavras. As palavras são nossas ou são de quem? De quem são as suas palavras? Para quem você deve satisfação quando você fala o que você fala? Ou melhor, você deve satisfação para alguém do que você fala? As palavras que você emite, e vamos pensar aqui na escrita, na linguagem oral, verbal, vamos pensar nessas por enquanto, mas esse tipo de palavra, elas são suas mesmo? Você pode falar quando quer? Sabe quando a gente tem algumas relações, sejam elas de trabalho, sejam elas de amor, sejam elas de qualquer outra coisa, e a gente tem coisas para falar, e a gente sabe que de repente não gostamos de algo que aconteceu, ou vamos supor um exemplo ainda mais simples. Imagine que você conhece uma pessoa, que você tem muito carinho por essa pessoa, e você gosta muito dela ou de outras pessoas que sejam, e essa pessoa está começando um projeto de vida. Ela falou assim para você: ai, eu acho que tô querendo mudar de área, tô pensando em mudar de atuação, tô pensando em expressar melhor minhas emoções, meu desejo a partir da arte. E eu acho que eu quero desenhar. Eu quero desenhar porque eu gosto muito de desenhos realistas, eu gosto de fazer pinturas em tela e eu acho isso incrível. Eu vou aqui fazer uns desenhos. Eu até fiz alguns e eu achei que ficaram perfeitos, maravilhosos, a coisa mais linda que eu já fiz na minha vida. E eu queria a sua opinião, já que você também gosta de arte, já que você também gosta disso, e eu queria que você me desse a sua opinião. Aí a pessoa vai e te mostra o desenho. Só que aí, nesse momento podem acontecer algumas coisas, entre elas duas. Primeira, pode ser que você olhe o desenho e quando você olha você fala: uau, que incrível, que obra de arte. E no sentido específico e único de que você se agradou daquilo que você viu. Não de que aquela arte tem que ser boa ou ruim socialmente, mas você. Você olhou e falou:
Que perfeição, que detalhes, que pontuação, que detalhes mais sutis aqui. Olha a riqueza de informação dessa obra, como ela está realista, como a pessoa realmente queria. Dito isso, você pode emitir essa sua opinião, porque provavelmente a pessoa vai ficar muito contente em saber que você, que é tido como um dos referenciais dela, também está concordando muito, tá achando aquilo incrível, maravilhoso, lindo, perfeito. Essa é uma opção. A segunda possibilidade é se aquele desenho, na sua concepção, ele ficou horrível. Mas ficou feio. Mas ficou feio. Você olhou e falou assim, gente, isso daqui era para ser o quê mesmo? Era para ser uma uva? Nossa, tá parecendo um pé de hortelã. Sabe? Você pode olhar e achar muito esquisito, falar assim, nossa, tá feio. Só que você sabe que aquela pessoa tá iniciando um projeto que para ela é um sonho, que para ela é uma virada de momento que ela tá vivendo e que mais do que isso, ela tinha uma expectativa que era fazer desenho, produzir uma arte, e aquela arte para ela tem um formato, tem uma expectativa. E quando ela desenha, ela fala para você que aquilo ficou do jeito que ela queria. Você chegar e emitir a sua opinião do jeitinho que ela é, não vai ajudar essa pessoa em nada. Pelo contrário, pode desanimar essa pessoa. Pode tornar aquela vontade que a pessoa tem muito mais complicada. Ela pode ficar muito triste, porque ela estava com altas expectativas que para ela foi atingida, e de repente vem você e fala, nossa, mas ficou feio isso aí, hein? Aí eu te pergunto, tá, mas as palavras não são suas? E a pessoa não te perguntou? Será que você não pode simplesmente dizer o que você pensa? Será que você não pode só fazer o que você está pensando e falar e pronto, é a pessoa que lide com isso? Então, é aí que entra também outras camadas, outras formas que envolvem a nossa interação social, que é saber quando a gente pode falar. Saber se realmente aquelas palavras que são nossas, elas são autorizadas para serem colocadas para fora. E isso, esse modo de ação, mostra que a gente não tem assim tanta autonomia nas nossas palavras. A gente não pode simplesmente chegar e falar exatamente aquilo que a gente gosta ou aquilo que a gente não gosta. Muitas coisas, e no quesito de emitir opiniões principalmente, não precisam ser faladas, a menos que sejam um posicionamento crítico sobre aquilo que te perguntam. Aí eu acho que a pessoa que pergunta, ela precisa ter um pouquinho mais de cuidado e critério e saber até onde ela aguenta ouvir algumas respostas. Logo, se a pessoa te pergunta algo, tecnicamente, porque você tem um domínio da técnica, você fala para ela apontando aquilo que você gostaria de dizer. Mas você vai falar isso de um jeito técnico, não precisa usar desse momento de liberdade e jogar, excluir todas as possibilidades de cuidado e simplesmente falar tudo o que você pensa, realizando, na verdade, uma coisa que, em vez de ser uma análise crítica, é um extravasamento egóico e narcisista do seu próprio desejo de se sobressair sobre a situação, entende? Logo você vai pensando, existe uma possibilidade de comunicar o que a pessoa está me perguntando sem precisar ser uma pessoa arrogante e ignorante com ela. Sem precisar agir de modo estúpido. Existe essa possibilidade. E existe a possibilidade de você escolher. Qual que é o limite, né? Onde você vai, para que você faz a sua palavra, o que ela circula ali. Esse é um lugar onde mostra o que as nossas palavras podem ou não podem ser, como elas podem ou não podem atuar socialmente. Mas acho que esse é o exemplo mais simples que eu traria aqui hoje. O que realmente eu quero falar é sobre como existe, muito além disso, um sistema social, um sistema de conhecimento, inclusive de conteúdos, onde você não tem tanta liberdade quanto você acha que tem. Pessoas que são facilmente canceladas, elas acreditam fortemente que elas têm uma liberdade de falar aquilo que elas querem falar, elas falam, e às vezes, se não for uma pessoa branca, ela vai ter os custos daquela emissão de fala, o que já mostra que não é gratuito. Falar o que se pensa não é gratuito. Segundo, que não é tudo que você gostaria de falar que você tem autorização para poder falar. Você não tem, por exemplo, liberdade sobre as suas palavras
se aquelas palavras estiverem inseridas, por exemplo, num mercado de trabalho, num espaço de trabalho. Muitas vezes, e são incontáveis essas vezes, a gente tem um trabalho, por exemplo, na pesquisa acadêmica, na pós-graduação, ou em qualquer outra empresa, onde essa noção de hierarquia socialmente reforçada faz com que pessoas de certos lugares sociais, por exemplo, chefes, pessoas que nos orientam na academia e assim por diante, ou a família também, né? O pai, mãe, etc., faz com que a gente tenha neles um exemplo de autoridade. Mas não é uma autoridade qualquer. É uma autoridade que vai gerar uma punição caso você emita palavras que não são aceitas por essa instituição superior, mas superior só entre aspas. Então, se as suas palavras são suas e você tem liberdade de usá-las quando você quiser, por que que você não pode emitir a sua opinião quando essas pessoas te desagradam, te desapontam ou até mesmo quando elas te humilham? Porque as palavras podem até ser suas, em tese, mas elas não estão no seu poder. Elas não estão sob o seu controle e o seu domínio. Você não pode usá-las necessariamente como você as quer. Então, para que que elas servem? Se a gente não pode nem fazer o que a gente quer com elas. A gente não pode, por exemplo, chegar numa pessoa que nos orienta, chegar numa pessoa que é nossa chefia e falar para ela na cara dela aquilo que nos agoniou, que nos magoou, então que nós não estamos de acordo. Muitas vezes a gente tem que engolir muitas palavras, engolir a seco muitas palavras que a gente gostaria de falar, porque se a gente falar, a gente corre o risco enorme de perder as vantagens de não ter falado, né? Que seria, de repente, continuar trabalhando, ter uma orientação menos agressiva ao longo do tempo. Isso mostra como, num discurso social e de domínio da sociedade, o domínio da linguagem, o domínio da língua e, mais ainda, o domínio das palavras também serve de controle social. Existe uma dinâmica social imperativa que vai controlar as palavras, dentro da própria ideia de gênero, do que consideram os homens e não homens, né? No caso, que mais falam homens e mulheres, mas aqui eu incluo todas as pessoas que não são homens nesse outro grupo. Homens podem falar, em determinados contextos, aquilo que eles têm vontade, seja um ato de violência, de assédio, apologias a estupro nas suas falas. Eles podem falar. Eles têm uma autorização histórico-social para falar o que eles querem falar desde pequeno. Seja palavrão, que as meninas não podem falar porque é feio, ou então pessoas que não são homens não podem falar porque é feio, ou então aquele homem que só fala coisas muito assim, polidas, delicadas, ele já nem é considerado tanto homem, ele já é destituído deste lugar social de homens, porque todo esse trabalho político, histórico, social e cultural vai desenhando, dentro de um certo script, o que é ser um homem. E ser um homem é você ter autoridade material e simbólica, inclusive de falar, de dizer o que você quer. O homem pode ser agressivo, pode ser estúpido, pode ser arrogante, ignorante em todos os sentidos da palavra, tanto ignorante como não saber das coisas, como ignorante no sentido de agir rispidamente. Ele faz tudo isso e é considerado uma pessoa de pulso firme, de punho firme. Acho que é punho firme que fala, né? Não pulso. É uma pessoa de punho firme, é uma pessoa que sabe o que está falando, uma pessoa determinada, uma pessoa que sabe onde quer chegar. Se uma mulher, se uma travesti, se uma gay fala isso, se uma bicha fala esse tipo de coisa, gente, essa pessoa já é colocada logo no lugar de que ela está sendo tudo isso que ele, se para ele foi assertivo, determinado e sabe onde quer chegar, ela está sendo exatamente o contrário disso. Ela está sendo estúpida, raivosa, ela está sendo uma pessoa que só quer saber de confusão, uma pessoa que só leva tudo pro lado pessoal. Por quê? Esse controle da palavra e do sentido e do significado que as palavras recebem, ele participa de uma ordem social. Existe uma hierarquia social que, a partir dela, vai organizando, nivelando e distribuindo o direito à fala. Em épocas, por exemplo, da Idade Média, se a gente quiser pensar o que chamam de história da Europa, quando várias descobertas aconteciam, ou então melhor, né, várias apropriações africanas que eram consideradas descobertas europeias aconteciam, e aquilo ia contra os princípios da igreja,
falar o que você queria falar, seja a partir de experimentações científicas ou matemáticas, poderia colocar você na fogueira. Assim como foi para Joana d'Arc, assim como foi para Giordano Bruno também, assim como quase foi para Galileu, é que Galileu disse, né? Ele falou assim: eu vou mentir, eu vou falar isso para quê? Para morrer queimado? Ele não vou morrer queimado, eu vou falar o que eu acho que eles querem ouvir. Então Galileu voltou atrás do que ele tinha dito sobre a física, que questionava inclusive as autoridades religiosas. A palavra não é tão sua assim. As palavras não são tão nossas assim quanto a gente imagina. A gente tem que escolher o momento adequado para poder se expressar. E aí fica aquela coisa, né? Se o ser humano é um ser da linguagem, se nós somos animais da linguagem, controlar a linguagem é controlar os animais, né? Isso daí é uma coisa que não é difícil de entender. A questão racial é uma questão que marca muito forte esse lugar de como que a própria linguagem vai desenhando a raça. Eu falei sobre gênero, né? Mas a linguagem também e as palavras também desenham a própria raça. Se você tem, por exemplo, o livro de Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, que é um livro que eu sempre falo dele aqui porque acho uma leitura muito importante. Nós vamos olhar, por exemplo, na edição que eu tenho aqui, que é a edição da Edufba, de 2008, no prefácio feito por Lewis Gordon, ele vai falar ali na página 15 a seguinte coisa: Fanon ressalta inicialmente que racismo e colonialismo deveriam ser entendidos como modos socialmente gerados de ver o mundo e viver nele. Isso significa, por exemplo, que os negros são construídos como negros. Em outras palavras, não haveria razão para as pessoas na África, na Austrália ou em outras áreas do Pacífico Sul pensarem sobre si mesmas em termos raciais. Para entender como tais construções ocorrem, o caminho lógico é examinar a linguagem na medida em que é através dela que criamos e vivenciamos significados. Na linguagem está a promessa do reconhecimento. Dominar a língua, um certo idioma, é assumir a identidade da cultura. Essa promessa não se cumpre, todavia, quando vivenciada pelos negros, mas quando o idioma é dominado, resulta a legitimidade. Muitos negros acreditam neste fracasso de legitimidade e declaram uma guerra maciça contra a negritude. Este racismo dos negros contra o negro é um exemplo da forma de narcisismo no qual os negros buscam a ilusão dos espelhos que oferecem um reflexo branco. Eles literalmente tentam olhar sem ver, ou ver apenas o que querem ver. Este narcisismo funciona em muitos níveis. Muitos brancos, por exemplo, investem nele, já que teoricamente preferem uma imagem de si mesmo como não racista, embora na prática ajam frequentemente de modo contrário. A questão da língua também levanta outras questões mais radicais sobre o papel na formação dos sujeitos humanos. Fanon argumentava que a colonização requer mais do que a subordinação material de um povo. Ela também fornece os meios pelos quais as pessoas são capazes de se expressar e se entenderem. Ele identifica isso em termos radicais no cerne da linguagem e até nos métodos pelos quais as ciências são construídas. Trata-se do racismo, do colonialismo epistemológico. O único ponto que eu destacaria é quando a gente vê aqui uma parte que fala sobre racismo de negro contra negro, né? Eu não acho que exista racismo de negros contra negros. O que existe é a reprodução de práticas racistas, isso aí sim. Mas dito isso, é sobre esse ponto que eu quero pensar aqui, da importância de saber de quem são as nossas palavras, de quem é essa linguagem, esse modo de falar que a gente tem tentado se apropriar. Porque se lá no começo eu dei aquele exemplo super simples e barato e até cotidiano de emitir opiniões e o quanto isso pode ser pensado e o quanto isso pode ser relevado, em outros contextos a gente não tem nem tempo de pensar sobre isso, a gente não tem nem tempo de racionalizar sobre o que nós vamos falar e sobre o que nós podemos falar. Então a linguagem é esse lugar onde nós nos encontramos ao mesmo tempo tentando possuir uma língua, tentando possuir um arcabouço de palavras, a gente se perde também, porque a linguagem ela está numa sociedade organizando tudo, só que ela vai organizar a partir também da fonte geradora dessas palavras. E nesse mesmo livro, no capítulo 1, que chama O Negro e a Linguagem, na primeira página tem um pedaço que eu quero ler aqui que eu acho muito importante também para a gente pensar
o que é essa linguagem, o que é essa língua, o que são essas palavras que a gente usa e como ela se organiza no tecido social. Fanon vai dizer o seguinte: atribuímos uma importância fundamental ao fenômeno da linguagem. É por esta razão que julgamos necessário este estudo, que pode nos fornecer um dos elementos da compreensão da dimensão para o outro do homem de cor. Uma vez que falar é existir absolutamente para o outro. O negro tem duas dimensões, uma com seu semelhante e outra com o branco. Um negro comporta-se diferentemente com o branco e com outro negro. Não há dúvida de que esta cisparidade é uma consequência direta da aventura colonial, e ninguém pensa em contestar que ela alimenta sua veia principal no coração das diversas teorias que fizeram do negro o meio do caminho no desenvolvimento do macaco até o homem. São evidências objetivas que dão conta da realidade, mas no momento em que esta situação ficou esclarecida, quando foi compreendida, pretende-se que o caso está encerrado. Como então deixar de ouvir novamente, desorganizando o andamento da história, esta voz? O problema não é mais conhecer o mundo, mas transformá-lo. Este é um problema terrível em nossas vidas. Falar é estar em condições de empregar uma certa sintaxe, possuir a morfologia tal ou qual língua, mas é sobretudo assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização. E aqui é esse grande ponto, né? O que a gente realmente consegue falar? O que realmente a gente pode falar e de onde vêm essas palavras que a gente fala? A gente não consegue, por exemplo, transitar numa sociedade como a nossa, emitindo palavras pela nossa própria vontade. Se a gente vai escrever um texto, por exemplo, acadêmico, você tem lá o seu pensamento organizado, você tem lá a sua ideia organizada e você coloca ela no texto. Aí vem um parecerista que parte de suas próprias epistemologias, ou então que compartilha com você algumas epistemologias, mas que a partir da sua vivência intelectual tem outras visões, ele vai te corrigir, ele vai te podar, ele vai te limitar no que você quer fazer, e no final das contas aquela obra vai sair, só que ela não vai sair como você esperou, porque você foi cooptado, seus modos de fala foram cooptados por todo um sistema que vai construir, em cima de tudo que você falou, uma normalização. Vai cortar, vai podar, vai lapidar as pontas para deixar dentro de um sistema de linguagens. Dominar essas técnicas tem as suas vantagens. Dominar essas técnicas tem lá a sua relevância na nossa vivência, porque a gente vai aprendendo a transitar nos espaços. Mas isso também mostra que o saber é um saber que ele é costurado, cortado, lapidado, a depender do meio principal que ele circula e a depender da fonte central que o produz. E no dia a dia, as nossas palavras, as nossas vontades, os nossos desejos não acabam sendo nem tão nossos assim. Eles pertencem a uma ordem de linguagem acima do que a gente imagina. E até mesmo expressar opiniões do dia a dia, opiniões corriqueiras, coisas que a gente pensa criticamente, nem isso a gente pode. Imagine você, e aqui é uma questão pessoal que acontece com certa frequência, imagina você que você enfrenta na sua vida questões na academia, questões no relacionamento, questões na convivência social. E imagine você que, assim como eu, você fala, eu vou criar um blog, e vou chamar esse blog de Devaneios Filosóficos, e neste blog eu quero usar como se fosse um diário, só que eu quero deixar público, porque eu quero que as reflexões fiquem disponíveis para quem quiser fazer uso delas, quem quiser tirar alguma conclusão ou apresentar alguma crítica, fique à vontade. Pois bem, em tese, esse é um espaço onde você pode falar o que você quiser. Em tese, é um espaço onde você pode emitir as suas opiniões. E emitir as suas opiniões sem ter que dever nada para ninguém. Só que o que acontece é o seguinte, digamos que eu vá escrever um livro com alguém. E digamos que durante essa escrita, a nossa forma de escrever o livro é tão diferente, mas é tão diferente que gera muitos atritos. E um desses atritos pode dizer respeito a uma habilidade absurdamente metrificada, encaixotada, cartesiana, academicista e branca de ser e de escrever. E eu discordando disso, eu vou querer o quê? Eu não quero escrever desse jeito, eu não quero colocar desse jeito. Só que existe uma parceria que foi acordada antes para que existisse, né? E ela foi acordada para acontecer e aconteceu. Eu estou com raiva, eu estou com um incômodo muito grande. Só que ao longo do tempo eu sei que meu incômodo
ou a expressão mais profunda desse incômodo, a ebulição desse incômodo, ela é apaziguada, por exemplo, quando eu falo. Ela é apaziguada quando eu coloco para fora de alguma forma. E escrever nesse blog me dá essa paz temporária, porque eu coloquei para fora, eu levantei o pino da panela de pressão e aquela pressão diminuiu um pouco. Só que aí que tá a questão. Se eu faço isso, aí vem a pessoa e diz: não, porque eu aprendi desde muito cedo que eu resolvo as coisas falando na cara da pessoa. Eu aprendi desde muito cedo que a gente tem que resolver na cara, não mandando indireta. Você só sabe resolver as coisas assim, mandando indireta, escrevendo textos de indireta. Aí fica a pergunta: se as palavras são minhas, por que que eu tenho que obedecer a essa hierarquia de que eu preciso direcionar minha palavra para camadas por camadas antes de simplesmente querer colocar elas em um lugar onde eu considero um lugar meu e onde eu considero um espaço para isso? Por que que eu tenho que comunicar à pessoa de que eu quero falar sobre aquele assunto? Ah, Andreone, porque eu acho que é assim, né? Você tem que resolver as coisas diretamente com a pessoa. Se você tem um incômodo com a pessoa, fale com a pessoa, diga para ela o que você quer falar e resolva assim. É mais maduro. E eu falo, por que que não pode ser maduro? Você simplesmente usar o seu espaço e escrever como uma forma de se colocar, né? Mas aí vem de novo. A estrutura que coloca a linguagem dentro de certos lugares coloca a linguagem dentro de um conjunto de hierarquia, seja para o gênero, como eu falei no começo, seja para a raça, como eu falei, usando toda essa referência de Fanon, e seja na própria produção do conhecimento. A linguagem, quem domina essa linguagem, domina as normas sociais daquele meio. Como diz Fanon, dominar a linguagem é suportar o peso da civilização. E ele não está falando de civilização num lugar positivo, é num lugar colonial mesmo. Então, quando a gente entra na linguagem, a gente domina essas técnicas, a gente tende a se encaixotar mais. Só que se encaixotar mais pode significar se cortar em partes para você caber ali e você usar daquelas tecnologias para entrar naquele meio e fluir. E quando você não quer fazer isso, ou mais ainda, quando você não consegue fazer isso livremente. Quando você tem dificuldades, porque pessoas não são iguais, né? Pessoas têm modos de funcionamento, de pensamento que não são iguais, elas divergem da maioria, e tem isso mesmo. E quando você é uma pessoa que você não consegue ter de guardar para falar com aquela pessoa, às vezes você não quer mais falar com aquela pessoa, às vezes você não quer nem olhar na cara da pessoa e não quer nem dirigir uma palavra para aquela pessoa, mas você também não quer ficar com as palavras aí dentro, você quer colocá-las para fora. Só que aí agora você já não pode mais, né? Porque você tem que comunicar primeiramente para aquele indivíduo. Isso não te parece uma lógica também de empresa corporativa, que é você está com um problema na sua empresa, no seu setor, no seu departamento, ou então na sua universidade, você não pode chegar diretamente na pessoa que é diretora do departamento ou do setor e falar com ela. Você tem que falar com aquela pessoa que está imediatamente acima de você. E não é nem por uma questão de você não levar problemas para a pessoa que está lá em cima porque ela é muito ocupada. É porque você não pode ultrapassar essas barreiras invisíveis da comunicação. Então, se você quer falar com o seu diretor, com a sua diretora, com o diretor, você tem que falar com aquela pessoa que é tida como a sua supervisora. E se não resolver, você fala para a supervisora dessa pessoa. Se não resolver, você vai falar para a coordenadora do setor. Não resolveu, para o coordenador da área. Não resolveu, para o coordenador do departamento. Depois com a secretária, com a pessoa que é secretária do setor geral daquele instituto. Para depois, se nada disso resolver, você vai falar com a diretoria ou com a presidência. Então, existem várias camadinhas de passar para filtrar as suas palavras, porque se você vai direto lá na fonte, talvez a decisão seja mais brusca, né? E talvez você seja ouvido ou não. Mas a questão é, você tem que passar de camadas em camadas, filtrando o seu saber, filtrando aquilo que você quer dizer. Por que você não pode ultrapassar tudo isso e só jogar, por exemplo, no vento da internet aquilo que você está pensando? Porque aí você é considerado uma pessoa antiética. Você não pode quebrar as normas do sistema e falar aquilo que você está pensando. Isso acontece muito, todos os dias, em todos os lugares. Só que existem lugares em que isso é autorizado, por exemplo, no lugar de fama e supostamente de fofoca, onde meios podem falar sobre essas coisas, e existem lugares que não. No fundo mesmo, não pode porque fere o ego da pessoa. Você toca na ferida, você toca naquele lugar que está sangrando e que ela não queria que você tocasse. Aí você mexe nisso e expõe
sem falar nomes nenhum, você não está expondo para ninguém, porque ninguém vai saber que você está falando de quem você está falando. Mas a pessoa em si, quando ela lê aquilo, é como se aquele texto fosse um espelho tão limpo e tão reflexivo que ela se vê nitidamente, até com um pouco de zoom naquele reflexo. E aquilo incomoda muito. Isso funciona em todas as esferas sociais, onde as palavras elas precisam estar protegidas para que elas não sejam emitidas deliberadamente, porque sendo emitidas como elas poderiam ser, elas podem ser inventivas, elas podem ser afrontosas, elas podem ser denunciadoras de um problema, de uma desordem social, e ela pode apresentar as características más daquele meio, e não pode. Isso não pode acontecer neste meio, nesta lógica. No racismo, a mesma coisa. Quanto mais você se apropria de uma gramática da branquitude, quanto mais você se apropria de uma linguagem de branquitude, de um modo de ser, de um comportamento, de um discurso da branquitude, mais você tem chances de fluir socialmente. Você nunca será uma pessoa branca se você não for uma pessoa branca, mas isso aumenta suas chances de trânsito social. Não quer dizer que você vai ter uma ascensão, mas trânsito. Porque, do contrário, se você é uma pessoa racializada, se você é uma pessoa negra, uma pessoa amarela, uma pessoa indígena, e você chega falando aquilo que você pensa contra o próprio sistema, se você usa da sua elaboração crítica e criativa das palavras para, com elas, produzir críticas e denúncias do próprio sistema, primeiro que você já vai ser taxada como uma pessoa da encrenca, uma pessoa que gosta de briga. Eles usam até o termo militante num tom pejorativo, para dizer que você só sabe militar. E fazendo isso, eles estão, dentro de um discurso hegemônico, restringindo o seu acesso. Pessoas críticas demais, com profundidade da sociedade, não têm nem de longe a mesma fluidez e a mesma fama que pessoas teriam se falassem amenidades o tempo todo, ou se falassem aquelas fofocas e denúncias que são autorizadas pelo sistema. Se você faz denúncias contra a próprio sistema, contra a branquitude, contra o machismo, contra a transfobia, contra o abuso, etc., isso não pode, porque você está apontando as fragilidades do sistema. Você está usando as suas palavras como ferramentas para descobrir, tirar o manto que cobre as grandes problemáticas do sistema. Agora, se você tenta uma fluidez, se você tenta um encaixe, se você tenta algo que vai de acordo com a norma, esses problemas talvez demorem muito para aparecer na sua vida. Então eu te pergunto, de quem são as suas palavras? De quem são as nossas palavras? Se a gente não pode usar como a gente quiser. Ou se a gente realmente achar que pode usar, a gente tem que usar com muito cuidado. Então elas talvez não sejam tão livres assim. As palavras, elas estão pertencentes a uma lógica de funcionamento dentro de uma certa linguagem. Palavras e linguagem é quase um sinônimo aqui. A gente não tem tanta autonomia quanto a gente pensa que tem com as nossas palavras. A gente não é tão livre assim para falar o que a gente quiser, na hora que a gente quiser. E quem faz isso, o faz sabendo que existe um preço, sabendo que existe uma consequência e sabendo que existe até mesmo uma punição em cima das nossas atitudes. Portanto, eu quero que esse episódio seja para a gente pensar por que a gente tem tanto medo das palavras, né? Por que a gente resiste tanto em poder comunicar onde a gente tem vontade as coisas, porque se a gente fizer isso, alguém vai se sentir mal. Ora, a pessoa pode até se sentir mal no sentido de se sentir denunciada ou apontada na crítica. Mas a gente também tem direito de ter o nosso espaço para publicar. Eu nunca obrigo ninguém a ler meus textos. Eu não chego na pessoa de quem eu estou criticando e falo, olha, lê esse texto aqui agora. Lê meu texto aqui. Não faço isso. Eu publico, se a pessoa me acompanha nos espaços que ela me acompanha, foi por livre e espontânea vontade também. E se ela lê o texto é porque ela tem uma coisa coçando ali, né? Uma coceira ali para tentar saber o que eu estou falando. E se ela lê é por conta dela. Esse é um pensamento que eu faço aqui. Eu sei que, ainda assim, as palavras não são coisas tão neutras e nunca serão. Porque aí você perde contatos, você perde amizades, você perde indicações, você perde uma série de coisas se você escolhe por falar aquilo que você gostaria mesmo de falar, em vez de falar aquilo que gostariam de ouvir, ou de não falar o que não gostariam de ouvir. A gente faz escolhas baseadas na fluidez da nossa sociedade
e como a sociedade é construída. E numa sociedade construída em cima do patriarcado, da misoginia, da transfobia, do racismo, do classismo e da branquitude, da hierarquização da fala e do corpo, escolher romper essas barreiras e apontar os problemas é saber, ou pelo menos deveríamos saber, que isso não é gratuito, que isso vai ter um custo, que isso vai incidir sobre a nossa própria escolha. No fundo mesmo, nós não somos tão livres para usar a palavra como a gente gostaria. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?